sejam muito bem-vindos à Escola do Crédito. Eu me chamo Raiane Silva, eu sou especialista em crédito e nesse vídeo nós vamos falar sobre qual é a melhor maneira para você remunerar seus colaboradores. Afinal, a gente sempre recebe a pergunta de como que a gente calcula a meta, como que a gente define a meta para os colaboradores. Só que, mais importante do que você definir como que você vai contabilizar essa meta, é você ter muito claro como que você vai pagar essa remuneração. Afinal, existem alguns erros que você pode cometer que podem te trazer uma grande dor de cabeça no futuro. E foi pensando nisso que a gente convidou o Sérgio Semin para a gente bater um papo, que é o CEO da Semin Advocacia, que é uma assessoria jurídica especializada no mercado de correspondente, que inclusive atende grandes call centers em todo o Brasil. Então, se você quiser saber como é que os grandes call centers fazem para fazer toda essa questão dessa política de remuneração da maneira mais correta e mais segura possível, fica aqui nesse vídeo para você descobrir quais são os erros que você pode cometer e também para você descobrir qual é o jeito certo de fazer e também para você conhecer o pessoal da Semin e, quem sabe, também utilizar essa assessoria aí na sua operação. Vamos lá? E aí, Sérgio, tudo bom? E aí, Rai, tudo certo? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar com você aqui, batendo um papo sobre um assunto tão importante que às vezes as pessoas deixam para lá, né? Eles vão só pagando e depois a conta chega, né? Exatamente. Todo mundo pensa em criar a meta e bater a meta. Mas como que a gente vai colocar isso dentro da legislação para evitar problemas jurídicos futuros é que é a grande solução aí que a gente pode estar trazendo para os correspondentes bancários. Que legal. Mas antes da gente falar sobre a solução, Sérgio, eu queria que você me falasse quais são os erros que a maioria dos correspondentes cometem e quais são os riscos, né, de você, às vezes, estar pagando essa remuneração de uma maneira errada. Bom, vamos lá. Na verdade, por essência, o Corban, ele é vendedor. Então, ele aprendeu a fazer a venda e aí ele decide, então, que ele vai empreender. Nesse poder e nessa tomada de decisão, o que ele faz é abrir um código e começar a sua estrutura. Então, ele pensa numa digitação, ou ele digita ou ele coloca pessoas vender. O problema, ou melhor, o desafio, ele começa quando o Corban tem que contratar novos colaboradores. Aí começam os desafios. Eu contrato MEI, eu contrato CLT. Se eu contrato CLT, vai ser operador de telemarketing, vai ser 8 horas. Então, começa por aí. Eu acredito que o principal desafio que o Corban muitas vezes não enxerga lá no início é criar um planejamento trabalhista, que é o primeiro e principal risco no momento que tu decide empreender. E aqui você falou sobre dois pontos que são extremamente importantes, né? Que é o formato de contratação por MEI ou por CLT, que acontece muito. Independente do caminho, a gente precisa ter uma assessoria ali para a gente conseguir fazer isso da melhor maneira possível, até porque mesmo no CLT, né, não é totalmente isento de riscos. A gente tem vários formatos de contratação e tal. Mas falando em remuneração, né, que é o tema principal aqui, o que eu vejo acontecer muito é que às vezes o correspondente define a meta, o colaborador bate a meta e ele faz o pagamento ali direto na conta do colaborador, às vezes extra folha e tudo mais, sem saber que isso pode estar gerando riscos para ele, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre essas questões. Quais são as práticas que o Corban geralmente utiliza e quais são os riscos que ele pode ter se ele fizer essas práticas? Afinal, tem gente que às vezes está fazendo ações achando que está seguindo no melhor caminho possível, mas por não ter assessoria pode ter uma surpresa ali no futuro, né? Exatamente. Então é muito comum, no momento de remunerar os colaboradores, que o Corban defina um salário fixo e a parte, que é a parte maior da remuneração, que é a produção, que é o comissionamento, ele fica à margem da folha, também conhecido como extra-folha. Isso, 99% dos casos, acaba gerando uma ação trabalhista em que o colaborador consegue demonstrar que grande parte da sua remuneração não estava dentro da folha e, portanto, não estava refletindo 13º, férias, FGTS e por aí vai. Além do desdobramento daquela ação individual, isso pode gerar, e ocorre muito, ofícios para o Ministério Público do Trabalho, para ele investigar, para ele fiscalizar, para ver o que está acontecendo naquela empresa que, em tese, está burlando a legislação trabalhista. Então, o que a gente fez para resolver isso? O escritório, ele vem a nossa cultura, ela vem do direito trabalhista bancário, ou seja, a gente trabalhou com grandes instituições e a gente percebeu que o que os grandes bancos fazem para remunerar e como que eles formalizam isso com os bancários, a gente poderia trazer isso
então, para os Corbans. A forma que a gente encontrou foi desenvolver uma política de remuneração variável, e aqui fazendo um parênteses, a política de remuneração variável é a política de comissionamento ou política de premiação. É através dessa política, ou então a gente pode chamar ela de contrato de metas, que a gente encontra uma maneira legal, viável juridicamente, para a gente colocar tudo na folha de pagamento, mas não ter os reflexos trabalhistas, ou seja, aquilo que foi determinado que é produção barra premiação não vai entrar para 13º, ou seja, o 13º vai ser só apenas sobre o salário fixo, as férias vão ser sobre o salário fixo, o FGTS apenas sobre o salário fixo, o INSS sobre o salário fixo, ou seja, a gente criou uma maneira de estruturar esse contrato de metas e fazer com que essa verba seja reconhecida como uma verba indenizatória e, portanto, não salarial. Mas, Sérgio, como é que isso aconteceria na prática? Como é que eu consigo declarar isso de alguma forma para o meu contador, para a minha contabilidade, de maneira que não fique fora da folha, mas que também não gere todos esses encargos que você acabou de citar? Perfeito. Bom, primeiramente, né? Existe um conceito na legislação que é chamado comissão e o conceito chamado premiação. O conceito de comissão é toda aquela verba alcançada ao trabalhador decorrente de vendas, que significa o quê? Vendeu e recebeu. O conceito de premiação, e esse então não salarial, ele é definido por um desempenho extraordinário. Então a primeira etapa é já no planejamento trabalhista, e aí a parte da estruturação das metas estar linkada com o jurídico, é entender que o ideal não é estabelecer comissões, e sim premiações. Ou seja, é o empreendedor entender que deve existir uma meta gatilho e que essa meta seja difícil. O que eu sempre trago aqui para os nossos clientes, no momento de estruturar a política, é o seguinte: a gente tem um salário fixo, que a gente está remunerando aquele colaborador para ele estar aqui prestando serviço. O gatilho para o primeiro recebimento da faixa de remuneração, ou seja, a primeira premiação, pelo menos tem que ter pago aquele salário fixo e mais um lucro. Ou seja, a gente tem que entender que aquele custo tem que estar pago já com a comissão barra produção que ele já trouxe, né? Ou seja, a comissão que a gente recebe ou da promotora ou do banco pagar aquela remuneração. E o desafio é para o colaborador entender que ele tem faixas gatilho de atingimento. E aí, aqui com o know-how que a gente tem com as outras promotoras, a gente ajuda o Corban a estruturar essa faixa de premiação. Na prática, a gente, pela volatilidade do mercado, pelas dificuldades que a gente tem no relacionamento com os bancos, o que a gente faz? A gente estrutura uma política que a gente chama de política mãe. Então, é um documento que vai aderir ao contrato de trabalho. Caso a gente tenha que mostrar para o Ministério Público ou para o juiz, olha, está aqui a política que definiu a existência da premiação, mas como o mercado ele muda muito e as regras de comissionamento também mudam muito, aí entra a parte de criar os anexos e que a gente tem um prazo de validade. Então, dependendo da empresa, a gente vai mudar as metas a cada 3 meses. Dependendo da empresa, vai ser 6 meses. Dependendo da empresa, não vai mudar nunca. Mas tem empresa que vai mudar a cada 1 mês. Então, a gente dá essa liberdade e cria documentos anexos para que essas faixas de premiação e os critérios estejam bem estabelecidos. Então, trazendo isso para a realidade do correspondente. Eu posso definir que a primeira faixa de premiação vai ser o crédito líquido na conta. Então, vai ser R$100 mil de crédito líquido na conta. Esse é um estilo de correspondente bancário. Vamos pensar assim, está vendendo FGTS, eu fiz 100 mil de FGTS, ele vai receber lá seus primeiros R$500. Né? Ele fez 150 mil ou 115 mil e ele vai receber lá, então, os seus R$600. E assim vai. Outros Corbans preferem definir a partir da rentabilidade da operação. Aí entra um cálculo um pouquinho mais complexo, porque a rentabilidade da operação é o quanto que o correspondente está ganhando, ou seja, quanto que aquela operação está gerando de rentabilidade. E aí, logicamente, os valores serão menores, mais difíceis de atingir do ponto de vista de números, ou seja, o crédito líquido na conta não é mais a base é a rentabilidade. Então, a rentabilidade é 5 mil, 10 mil, 15 mil, 30 mil, e aí, a partir disso, tem as faixas de premiação. Então, além do jurídico, tem que ter o negócio, assim como o negócio tem que ter o jurídico, para a gente poder depois demonstrar isso
o juiz e dizer, olha, isso aqui não é comissão, isso aqui é premiação. A base legal que a gente enquadra essa política é no artigo 457, parágrafo 2º e 4º da CLT, em que diz que prêmios não são integráveis ao salário. Porém, aqui vai uma advertência. Não basta a gente simplesmente ir lá e lançar na folha prêmio, e aí, caso tenha uma ação trabalhista, eu digo que é prêmio e acabou. Não, o juiz ele vai querer saber onde que está o contrato que definiu isso, ele vai querer saber quais são as faixas de premiação que levaram aquela premiação que consta em folha, né? E quais foram os critérios. Não basta simplesmente lá lançar na folha e achar que está tudo certo. Nossa, que legal, Sérgio. Realmente é uma mudança de cultura, né? Toda uma estrutura que precisa ser criada até para trazer mais segurança para esse empreendedor em relação a essa questão da política de remuneração. E aqui ficou super claro para mim essa questão de que sempre que você contrata, você precisa colocar lá um contrato, fazer suas faixas e explicar, deixar muito claro para os seus colaboradores que se trata de uma política de premiação. A partir do momento em que ele bate determinado resultado, ele ganha um prêmio, né? O que faz muito sentido, inclusive, se a gente for parar para pensar até no que os próprios bancos fazem, né? Os bancos costumam muito fazer esse tipo de premiação. Às vezes, quando alguma promotora está em primeiro lugar, ou algum correspondente está em primeiro lugar, às vezes premia com viagens, e não faria sentido que isso realmente entrasse ali dentro das questões da folha. Então, agora fez muito mais sentido para mim, era uma coisa que realmente, antes de conhecer vocês, a gente nem imaginava. Na verdade, eu acho que tem muitas coisas que o Corban não sabe e não entende, justamente pela falta de ter, né, uma assessoria especializada no mercado de correspondente, né? Muitos correspondentes, na verdade, procuram uma assessoria quando eles estão com alguma dificuldade, com algum desafio, e pior, quando eles buscam essa consultoria, nem sempre eles encontram alguém que é especialista, que entende do nosso mercado. Então, eu queria só que você finalizasse esse vídeo falando como que o correspondente que está vendo esse vídeo aqui agora pode ter o auxílio da Semin Advocacia em quais áreas, em quais questões específicas, porque pode ser que agora ele olhe e fale, mas eu não estou com essa questão da política de remuneração agora, mas ele pode estar com algum processo trabalhista, ele pode estar com alguma outra coisa. Então, eu queria saber um pouco mais sobre quais são os serviços aí que vocês oferecem para o correspondente. Exatamente isso. Nós nos posicionamos como um escritório de advocacia especializado no correspondente bancário. E por conta disso, a cada ano a gente vai aumentando a nossa gama de serviços. A gente iniciou pelo trabalhista, mas hoje o escritório dá uma assessoria completa para o correspondente. Então, a gente tem a área de contratos, então, assim, revisão de contratos com as promotoras, revisão de contratos de correspondente bancário com os bancos, contratos com fornecedores. Então, a gente tem clientes que atuam no modelo B2B, então, que tem um modelo de parceiros. Então, tem uma série de riscos envolvidos ali. A gente tem esse contrato de parceria, que tem que regular contestações, estornos, etc. e tal. Para quem atua com venda própria, a gente faz todo um planejamento trabalhista que a gente montou. Esse planejamento trabalhista não está em lugar nenhum. A gente fez ele totalmente personalizado para o correspondente bancário. E aí, a partir disso, a gente cria regras especiais para o nosso cliente. Ou seja, a gente personaliza mais ainda. Esse planejamento trabalhista, ele envolve desde a construção de um contrato de trabalho, depois um regulamento trabalhista, o contrato de metas, cartas de advertência, tomada de decisão sobre advertência, suspensão, enfim, toda a parte de assessoria de RH, né? A gente tem também a parte de processos judiciais, sejam cíveis ou trabalhistas. Então, a gente tem uma equipe de contencioso civil / consumidor, para as ações que venham do lado do consumidor. Essa equipe também cuida da parte de contestações, então nossos clientes mandam para nós os comunicados de estorno, a gente faz o parecer, manda para as promotoras, manda para os bancos, baseado no que está no processo e nas provas, subsídios que a gente tem. A parte de processo trabalhista, a gente tem excelentes resultados, então assim, é um índice, não vou te dizer que é 100% de vitórias, mas é próximo disso, a gente pode dizer que é 95% de vitórias processuais trabalhistas. A gente tem a parte de propriedade intelectual, que é a proteção da marca do correspondente bancário. Essa área aqui, ela está muito em crescimento aqui no escritório, então é importante que o Corban tenha sua marca protegida. E também a parte de direito societário, né?
constituição da sociedade e de solução de eventuais sociedades. A parte tributária, a gente atua em parceria, né, mas o correspondente bancário, em sua grande maioria, ele está no Simples Nacional, que é muito benéfico, mas quando ele começa a expandir, aí sim começa a parte de planejamento tributário. Então, a gente atua em todas as áreas que o Corban necessita. E a gente fica à disposição aqui para poder auxiliar a Escola do Crédito e também todo mundo que estiver vendo o vídeo. E, Sérgio, só para eu saber, vocês fazem questões pontuais, então, por exemplo, o correspondente está com alguma questão pontual, mas vocês também têm aquele formato de pacote, olha, você me paga um FII mensal e eu estou aqui à sua disposição com a minha equipe para te auxiliar em várias questões que você pode ter ali ao longo do mês e tudo mais? Você tem esse modelo também? Com certeza, Raia. A gente tem um setor comercial que faz a qualificação dos nossos clientes. Eu também estou na área comercial, né? Então, eu e a Anne. E o que a gente faz? A gente qualifica o cliente e entende qual que é a necessidade dele. Então, assim, se é um cliente que tem uma necessidade de uma assessoria mensal e recorrente, a gente tem os planos. Então, a gente tem um plano, primeiramente, que é só trabalhista, e depois a gente tem um plano completo, que ele vai envolver marcas, ele vai envolver contratos, a parte de contestações, né, no civil e o trabalhista. Mas também a gente tem contratações pontuais, tabeladas, os valores aqui. E, claro, a gente também tem situações que são novas e que a gente vai atuar conforme o caso. Mas, sim, respondendo a tua pergunta, a gente atua na modalidade de escopo fechado e também na modalidade recorrente, que é um contrato anual que conta com a nossa assessoria em tempo real. Como que a gente faz isso na prática? A gente atua muito com tecnologia, o cliente entra na nossa base, a gente faz uma reunião de onboarding, explica todas as áreas de atendimento, e aí depois a gente cria um grupinho no WhatsApp, em que o pessoal usa o DigiSaque, e cada situação que o cliente precisa, a gente consegue conectar com a área responsável. Então, um atendimento muito ágil e especializado para o correspondente. Muito legal. Isso que é muito importante, né? Às vezes tem muita gente que quando está começando deixa para lá essas questões de contabilidade, essa questão mais jurídica, mas acho que com o tempo eu percebi que assim não tem dinheiro que pague a sua paz, a sua tranquilidade de você poder deitar na sua cama tranquilo, sabendo que não vai ter nada de um dia para o outro que pode acabar com a sua operação, porque às vezes acontece isso, né? A gente se preocupa com tanta coisa, né, Sérgio? A gente coloca seguro no carro, a gente faz seguro de vida, a gente paga convênio, a gente faz várias coisas, porque a gente sabe que se do nada acontecer alguma coisa, pode impactar ali toda a nossa estrutura. E eu acho que a mesma coisa acontece nessas questões jurídicas. Às vezes você pode ter um problema trabalhista, um problema de contestação, alguma coisa nesse sentido, que pode abalar toda a estrutura da sua empresa, e aí não é mais nem só você, é você, sua família, seus colaboradores, seus sócios e por aí vai. Então, assim como a gente se previne em relação a várias coisas da nossa vida pessoal, ter esse relacionamento próximo com uma assessoria jurídica, com uma assessoria contábil, é extremamente importante para você se prevenir de não cair em pequenos detalhes. É isso, às vezes a gente falou aqui nesse vídeo sobre esse pagamento de comissão. Muita gente que provavelmente viu esse vídeo não sabia que só ir lá e pagar poderia gerar um problema trabalhista, entende? Então, assim, a gente não aprende isso na escola, tem muita coisa que a gente não sabe, a gente precisa de assessoria, então independente da sua situação agora, se você está precisando ou não, já manda um oi pro pessoal da Seminha Advocacia, tá aqui embaixo o WhatsApp deles, os contatos, o Instagram e tudo mais. Já deixa salvo aí, já conheça um pouco dos pacotes mensais, se fizer sentido para você. Se não fizer, você já pega a tabela para você saber os valores, mas já fique em contato com eles, porque se acontecer alguma coisa, o que eu vejo de correspondente que vai buscar outros tipos de assessoria e depois acaba tomando decisões erradas, né? Porque é um profissional que não entende do mercado, inclusive isso já aconteceu comigo, não está escrito no gibi. Então, assim, se você caiu nesse vídeo, se você conheceu uma assessoria especializada no mercado, vale muito a pena que vocês mantenham aí contato com eles. E queria deixar aberto para você dar suas considerações finais aí, queria te agradecer muito por trazer esse assunto tão importante aqui para a gente e em breve, sem dúvida, voltaremos para falar sobre outros assuntos que vocês atuam, como, por exemplo, marcas e por aí vai. Tá bom, Rai, obrigado pelas palavras. Eu acho que é fundamental. O nosso escritório acredita no correspondente bancário. A gente sabe o quão importante é para a sociedade, a atividade, e a gente também entende que há uma carência, porque, de fato, a gente tem um setor que é um segmento muito
complexo para o correspondente, né? Então, a gente entende que o correspondente precisa ter um ponto seguro, né? E a gente oferece essa segurança porque a gente tem muitos riscos para combater no mercado. O banco, que deveria ser um parceiro, muitas vezes é um agressor. O colaborador, que deveria ser um parceiro, muitas vezes é um agressor. Então, assim, dado esse contexto, a gente oferece esse tipo de assessoria que entende o correspondente. Então, Rai, obrigado pela oportunidade. A gente sabe que aqui a gente falou rapidinho, mas tem muita coisa para construir com o correspondente e que a gente vai estar à disposição aqui para poder esclarecer, tirar dúvidas e, se for o caso, também contratar os nossos serviços. Show! É isso aí, então, pessoal. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!